Bom dia, estamos de volta com mais uma Talk do Vamos Lá Portugal, uma iniciativa do Jornal Negócios em parceria com o Millennium BCP. Esta iniciativa assenta em algumas das pedras basilares do Plano de Recuperação e Resiliência e desta vez vamos tocar no tema das competências e trabalho. Os fundos do PRR, que em breve estarão disponíveis, representam uma enorme oportunidade para todos os players da economia e, simultaneamente, grandes desafios. Neste ciclo de talks contamos com oradores institucionais, empresários e gestores de primeira linha para avaliarmos o impacto destes fundos, setor a setor, e identificar as estratégias que estão a ser adotadas. A iniciativa culmina na grande conferência final, em que serão debatidas as conclusões destas conversas e os principais desafios para Portugal. Este ciclo do Web Talks é, como habitualmente, transmitido em streaming para a página do Jornal Negócios, tal como está a acontecer agora. E para abrir esta sessão, temos uma intervenção gravada do Secretário Adjunto do Trabalho e da Formação Profissional, o Secretário de Estado, Miguel Cabrita. Muito obrigado pelo convite do Jornal de Negócios para participar nesta iniciativa, que aproveito para saudar pela relevância do tema e também pela sua oportunidade. E pela minha parte gostaria de contribuir com algum enquadramento do que está em causa quando falamos de competências de trabalho e também do próprio PRR. Primeira nota para referir e para sublinhar que as competências têm uma centralidade crescente nas sociedades contemporâneas, naturalmente na própria atividade económica, na ótica da criação de valor, também para as empresas e para os seus processos produtivos e de elaboração no que diz respeito à competitividade das empresas, mas também no trabalho, no seu conteúdo, no modo como as pessoas se relacionam com o emprego, como se movimentam no mercado de trabalho e, na verdade, para além dessa dimensão laboral e de participação no emprego, uma vez que as competências são hoje cada vez mais críticas num conjunto muito amplo de dimensões da nossa vida social. No cotidiano, para o acesso à informação, para a vida de todos os dias, o modo como nos relacionamos uns com os outros, nomeadamente no quadro das tendências mais vastas da digitalização das economias e das sociedades. Neste sentido, as qualificações e as competências são verdadeiramente um motor da competitividade, mas também o são do bem-estar, da participação na vida em sociedade, da coesão social, sendo, aliás, a importância das competências e das qualificações cada vez mais reforçadas, em particular em períodos de crise económica e de consequente necessidade de adaptação, de adequação, de mudança muito rápida dos padrões produtivos e também do modo como vivemos. Esta é uma tendência estrutural e que tem, na verdade, uma tendência para acelerar. É algo que não começou com a pandemia, mas que a pandemia mostrou de modo muito claro a transformação no modo como trabalhamos, o facto de podermos participar à distância, como hoje é o caso em reuniões de trabalho, em eventos, em conferências, no modo como trabalhamos, na vida também interna das próprias empresas, mas a verdade é que num mundo altamente competitivo, em rápida mutação, a exigência de um amplo leque de qualificações e de competências e também do facto de termos de desenvolver essas competências ao longo da vida é algo de absolutamente marcante. E é, no fundo, o efeito combinado de uma dinâmica de progresso social, económico, diria mesmo civilizacional, mas também de tendências como a digitalização, a ocorrência cíclica de crises e a rápida transformação tecnológica que caracteriza as nossas economias e as nossas sociedades. Esta tendência, como referi, foi visível durante a pandemia, mas na verdade tem sido visível ao longo das últimas décadas e basta que olhemos, por exemplo, para a recomposição do emprego ao longo dos últimos anos, por exemplo, desde a última crise de 2008-2011, quando verificamos que num país como Portugal, o emprego que foi criado e destruído neste balanço, o emprego em termos líquidos que foi criado, foi praticamente todo criado para qualificações com os 12 anos de escolaridade ou mais, o que representa uma alteração muito significativa de padrão em relação àquele que era o padrão dominante em décadas anteriores. E, aliás, olhando não apenas para os níveis de qualificação, mas para os próprios setores de atividade, aquilo que verificamos é que são setores como os serviços, que têm uma elevada exigência de competências e de qualificações, que têm vindo a gerar emprego do ponto de vista líquido, sem descurar, evidentemente, que mesmo o conteúdo do próprio emprego em setores industriais ou até em atividades do setor primário tem cada vez uma incorporação maior de qualificações, de competências, de conhecimento nos seus processos produtivos.
Estas transformações de longo prazo, como referi, não são novas, não vão cessar de se aprofundar e de se acelerar, e isto justifica por si uma necessidade absolutamente central de conferir à formação e à aprendizagem ao longo da vida um papel absolutamente determinante e nevrálgico, seja nas estratégias empresariais, seja nas estratégias relacionadas com os percursos individuais de cada pessoa no mercado de trabalho e ao longo da vida, seja também, evidentemente, do lado das políticas públicas. Aliás, não é por acaso que na recente Cimeira Social do Porto foi endossado pelos principais líderes europeus e, na verdade, por todos os parceiros sociais, foi endossado o Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, e que numa das principais metas, uma das 3 principais metas que foi traçada, foi justamente a meta relativa à aprendizagem ao longo da vida e o objetivo concreto de, em 2030, atingir todos os anos 60% das pessoas entre os 25 e os 64 anos estarem envolvidas em processos de aprendizagem ao longo da vida e, aliás, uma meta também que é complementada com uma submeta relativa às competências digitais, indicando que o objetivo europeu é chegar a 80% dos adultos com competências digitais básicas. Cumprir estas metas implicará uma enorme ambição nos instrumentos de política pública, enorme ambição também nas estratégias empresariais. Para cumprir esta meta de 60% até 2030, para dar um exemplo muito concreto, isto significa que, incorporando já nesta previsão as projeções demográficas do INE de evolução da própria população portuguesa, será necessário que nós tenhamos mais de 3 milhões e 100 mil pessoas por ano em aprendizagem ao longo da vida. O que significa, basicamente, e falando de grandes números, mais 1 milhão de pessoas do que temos atualmente. Isto, evidentemente, ilustra a ambição que é colocada no plano europeu, que é, no fundo, também o reconhecimento da importância estratégica destas questões pelos diferentes Estados-membros. É um progresso, de facto, de passarmos de um pouco mais de 2 milhões de pessoas em aprendizagem ao longo da vida, seja em ensino superior, em atividades educativas, em formação profissional contínua, mas dar o salto para mais de 3 milhões de pessoas e, para este efeito, naturalmente, as várias parcelas do que é possível fazer enquanto aprendizagem ao longo da vida serão determinantes. É conhecido o objetivo do Governo de aumentar o número de pessoas adultas no ensino superior e é conhecido também o objetivo estratégico de dar um novo fôlego, uma nova força à formação contínua, seja aquela que é feita nas empresas, seja aquela que é feita e proporcionada a partir de instrumentos de política pública, sejam eles de financiamento ou através dos próprios centros do Instituto de Emprego e Formação Profissional ou centros protocolares dedicados aos diferentes setores de atividade, em parceria fundamentalmente com associações empresariais. Mas, além deste progresso quantitativo, há também uma necessidade de progresso e uma ambição também de dar o salto qualitativo. Ou seja, nós não precisamos apenas de mais pessoas em formação ao longo da vida, as próprias exigências nas competências que são necessárias, nomeadamente nas empresas e no mercado de trabalho, estão a transformar-se rapidamente. As grandes transições em curso, desde logo a transição digital ou a transição climática, da eficiência energética, todas as áreas que estão relacionadas com estas duas transições, colocam um enorme ênfase na formação em áreas emergentes e exigirão competências específicas, sejam elas de natureza transversal aos diferentes setores, sejam às realidades setoriais em presença. E, portanto, nós temos um desafio que é um desafio não apenas de um crescimento quantitativo, nós temos um desafio que é seguramente um desafio de maior envolvimento das pessoas, de elevação das qualificações, mas também de renovação das competências do ponto de vista do seu próprio conteúdo e do modo como essas competências estão adaptadas às necessidades do mercado de trabalho e das empresas. Uma adaptação que é feita, desde logo, desde a idade da juventude, na entrada para o mercado de trabalho, mas que será necessário fazer ao longo da vida, em todos os níveis de competência. Não são apenas aqueles que não se formaram, que não tiveram a oportunidade de concluir os seus níveis educativos na chamada formação inicial na juventude, todos aqueles, mesmo aqueles que já têm formação, seja ela de nível intermédio ou de nível superior, são chamados no mercado de trabalho e no decurso da evolução existente nas empresas, nos mercados, a renovar continuamente, regularmente, o seu portfólio de competências, não esquecendo, aliás, que uma parte destas competências não são apenas competências técnicas específicas para determinados setores ou profissões, são também competências transversais no que diz respeito aos processos de trabalho, à aprendizagem, à relação com os outros, à comunicação. As chamadas competências transversais
soft skills, que são cada vez mais relevantes também no mercado de trabalho e cada vez mais reconhecidas, de resto, pelos próprios empregadores como sendo valiosas. Este desafio quantitativo, de quantidade, de aceleração, mas também de conteúdo das competências, é um desafio de enorme magnitude, decisivo para as próximas décadas, e eu gostaria de sublinhar e de relembrar que para um país como Portugal é um desafio ainda mais relevante, uma vez que Portugal tem, é sabido, uma situação de partida no que diz respeito às qualificações, que é uma situação desvantajosa quando nos comparamos com os nossos principais parceiros e concorrentes, nomeadamente no espaço europeu. De facto, apesar de todos os progressos nas últimas décadas no sistema educativo, na entrada para o ensino superior, na própria formação profissional, nós temos ainda hoje níveis de qualificação e de participação em aprendizagem ao longo da vida que são ou muito insuficientes quando comparados com outros países, ou que, mesmo quando estamos a par desses países em algumas áreas, por exemplo, na frequência de aprendizagem ao longo da vida, dado o nosso histórico de desvantagem, o ritmo não é ainda suficiente para recuperarmos mais rapidamente este atraso. Nós temos ainda hoje a maior percentagem de adultos entre os 25 e os 64 anos, na chamada idade ativa, que não concluíram o ensino secundário ou equivalente. É uma percentagem que hoje em dia está situada perto dos 44% das pessoas entre os 25 e 64 anos. Isto é incomparável. A média europeia, para termos uma ideia, é de 20,8%, são dados do Eurostat. Portanto, nós temos mais do dobro das pessoas que não concluíram o ensino secundário. É verdade que esta percentagem tem vindo a diminuir rapidamente, ainda há poucos anos estávamos acima dos 50%, e que o efeito combinado da renovação geracional e de programas como o programa Qualifica têm vindo a conseguir, apesar de tudo, produzir um efeito e aproximar-nos da média europeia. Mas nós sabemos que esta debilidade na nossa base de qualificações tem sido um dos grandes obstáculos ao nosso desenvolvimento, à nossa convergência com a União Europeia. Tem sido também um grande obstáculo à inclusão social de grupos muito significativos, porque pessoas pouco qualificadas têm, em média, percursos profissionais não apenas mais propensos ao desemprego e a formas de precariedade, mas também trajetórias salariais que são menos favoráveis em função da inserção no mercado de trabalho que têm, e, portanto, esta é uma área que temos que progredir e é uma área em que temos que conseguir mais ganhos. Temos, é certo, uma geração jovem que é, como dizemos, e é verdade, a geração mais qualificada de sempre, com um número muito significativo de jovens a prosseguir estudos para o ensino superior, com o abandono escolar em níveis históricos, níveis mínimos históricos, mas é também verdade que, tendo em conta o atraso que nós temos, nós também, do ponto de vista geracional, mesmo nos mais jovens, precisamos de acelerar este percurso, porque, na verdade, mesmo com os níveis mínimos de abandono escolar que temos, e hoje em dia, comparando bem com os níveis da União Europeia, de outros países, a verdade é que cerca de 18% das pessoas entre os 20 e os 24 anos ainda entram no mercado de trabalho sem ter concluído o ensino secundário. É quase 1 em cada 5 jovens que entram no mercado de trabalho nestas condições. E temos, ainda mais, é importante também referi-lo, jovens em quem, mesmo não entrando sem o ensino secundário ou entrando nestas condições, têm depois debilidades significativas no ajustamento das competências que adquiriram ao mercado de trabalho, e o fenómeno dos jovens NEET é precisamente um dos exemplos, uma vez que temos uma taxa de jovens NEET que tem ainda algum significado, embora tenham vindo também a ser dados passos significativos para a reduzir. Por outro lado, um último elemento que gostaria de referir é o facto de nós, tendo esta debilidade de partida, tendo progressos significativos, mas ainda insuficientes nos adultos, tendo um quadro na população jovem que é mais favorável, mas que temos de continuar também a aprofundar para poder acelerar a nossa convergência com a Europa nesta matéria, gostaria de referir que há um indicador em que nós estamos acima da média europeia, que é a da participação em aprendizagem ao longo da vida. No entanto, olhando para os números, é isto que temos, uma participação acima da média europeia, mas é importante não esquecermos e não perdermos de vista alguns pontos que creio que reforçam a necessidade de termos também aqui, ainda assim, uma aceleração e um reforço do que estamos a fazer. Bom, em primeiro lugar, o que está em causa é o facto de nós termos, de facto, níveis de participação que são hoje superiores à média europeia, ligeiramente superiores, mas tendo em conta o atraso, o déficit que acumulamos ao longo de décadas, nós precisamos, nesta população adulta em particular, de ter uma vantagem maior.
precisamos de acelerar este esforço de maneira a corrigir aquilo que durante décadas, de alguma forma, acumulamos e não fomos ainda capazes de corrigir inteiramente no plano da desvantagem que temos em termos de qualificações. Em segundo lugar, é que esta participação na aprendizagem ao longo da vida é marcada por fortes assimetrias. Para dar apenas um exemplo, a participação em aprendizagem ao longo da vida de pessoas que têm o ensino superior é 6 vezes superior àquela que as pessoas que não têm o ensino secundário. Ou seja, há aqui um efeito, podemos chamar-lhe perverso, de o facto das pessoas que já têm mais qualificações, porventura por terem o hábito, por terem uma cultura de aprendizagem mais sedimentada no seu próprio percurso. Por outro lado, também porque tendem a estar em posições, em empregos no mercado de trabalho, a desempenhar tarefas que requerem mais qualificações, mais competências e uma sua maior atualização. Este grupo de pessoas participa 6 vezes mais do que aqueles que, em teoria, mais precisariam para reforçar o seu portfólio de competências no mercado de trabalho e assim poderem também aspirar a percursos profissionais mais consolidados e mais favoráveis. Por outro lado, estas assimetrias verificam-se também no próprio tecido empresarial. Aquilo que nós verificamos, e em particular quando olhamos para os indicadores relativos ao cumprimento, ao chamado direito à formação profissional de 40 horas por ano, aquilo que nós verificamos é que os níveis de cumprimento e os níveis de formação em geral que são proporcionados pelas empresas aos trabalhadores são muito superiores nas empresas de grande dimensão, são variáveis nas empresas de média dimensão e são claramente mais baixos nas pequenas empresas e, em particular, nas microempresas. O que significa que temos também aqui assimetrias no tecido empresarial, que são também elas fruto e parte das próprias características do tecido empresarial português, mas para os quais precisamos de continuar a olhar, tal como precisamos olhar também para as desigualdades ao nível da participação nas pessoas. Este enquadramento que fiz procura, no fundo, justificar as razões pelas quais, do ponto de vista macroestrutural, temos de apostar nas competências e nas qualificações em ligação com o trabalho como foco de grande investimento para, nos próximos anos, podermos dar um salto significativo nesta matéria e, com isso, darmos um salto também, seja na ótica da competitividade das empresas e do perfil de geração de valor da nossa economia e, por outro lado, também na ótica das oportunidades individuais dos trabalhadores e das oportunidades também que isto proporciona em termos de reforço da coesão social e de diminuição das desigualdades. Mas isto justifica, em articulação com o nosso atraso histórico que queremos a todo o custo recuperar, justifica que as competências e as qualificações estejam cada vez mais no centro da agenda das políticas públicas, pelo que justifica também que, no âmbito em particular do chamado PRR, haja uma atenção muito particular e componentes do PRR que estão dedicadas claramente à questão das qualificações, seja para alargar a base de qualificações e elevar o nível das qualificações básicas dos portugueses, seja para alargar o vértice da pirâmide e os níveis mais elevados de qualificações, seja para adequar os conteúdos da formação na aquisição de competências àquelas que são as tendências do próprio mercado de trabalho e, portanto, há um conjunto de instrumentos de política pública a somar àqueles que já existem, instrumentos, aliás, que são de tipo financeiro, como o PRR, mas também das medidas que estão a ser tomadas no plano da configuração das políticas públicas para justamente reforçar esta hipótese. Um exemplo muito recente foi o acordo estratégico em sede de concertação social sobre formação profissional, que a coloca justamente como um desígnio estratégico para as empresas, para as pessoas e para o país, e que procura tocar num conjunto de questões de banda larga, questões que vão desde a regulação da formação profissional, as suas regras, os incentivos que são proporcionados quer às empresas, quer às pessoas para participar, os mecanismos de governação, o modelo de governação dos instrumentos de financiamento, a aposta no nível pós-secundário para técnicos intermédios de formação profissional, sem perder de vista os níveis superiores e também aqueles que dizem respeito à elevação das bases de qualificação da população portuguesa, por exemplo, através do programa Qualifica, a introdução de maior flexibilidade com a formação à distância, com a formação digital, enfim, um conjunto de instrumentos que não vou aqui detalhar, mas que constituem a formação profissional em acordo tripartido entre o Governo, os parceiros empresariais e um parceiro sindical, no sentido de reforçar esta agenda estratégica para a próxima década, tendo em vista precisamente e desde logo o horizonte da meta europeia que nos está colocada. Em alinhamento com estas alterações e com um conjunto de programas de política pública que têm vindo a ser lançados,
há naturalmente a discussão financeira e dos meios que são alocados a esta prioridade. Os meios financeiros não são apenas fundos comunitários. Desde logo, o orçamento do Instituto de Emprego e Formação Profissional tem vindo a ser reforçado de maneira muito significativa ao longo dos anos e foi-o agora ainda mais no quadro da pandemia. Há também um conjunto de instrumentos e de incentivos, desde logo do ponto de vista do enquadramento das atividades de formação nas empresas, que podem ser trabalhados, e isso faz também parte do acordo de concertação que foi trabalhado, mas no imediato o PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, tem um conjunto de instrumentos dedicados à área da formação, da qualificação e das competências, porque estes investimentos do PRR são decisivos para esta agenda, uma vez que permitem identificar e traçar prioridades de intervenção no imediato para ter impactos esperados com bastante significado na melhoria e na capacidade instalada, quer das infraestruturas, quer nas próprias práticas de formação, nos postos de formação que são disponibilizados. Eu destacaria, talvez, duas ou três grandes medidas presentes no PRR com esta orientação. Desde logo, o investimento na modernização dos centros de formação profissional, que faz parte da modernização dos centros de formação e também dos chamados centros tecnológicos das escolas profissionais, do ensino profissional. Esta grande prioridade que está atribuída à chamada componente 6 do PRR tem um conjunto de investimentos dedicados à qualificação e às competências, nos quais se incluem 230 milhões de euros dedicados à modernização dos centros de formação profissional, num total desta componente 6 que ascende a mais de 1.300 milhões de euros. O objetivo de investir nos centros de formação profissional é simples e creio que são relativamente lineares de explicar. Em primeiro lugar, será o maior investimento na infraestrutura de formação profissional dos últimos 30 anos. O essencial da nossa rede de centros de formação profissional, sejam eles os centros públicos do IFP ou os chamados centros de gestão protocolar feitos em parceria, nomeadamente com as associações empresariais, que são mais de 20 em todo o país, é uma rede de centros que foi construída no essencial a partir dos anos 80 e sobretudo nos anos 90. Nas últimas décadas houve menor investimento, foram anos também de consolidação da rede e de um percurso do país que é conhecido também do ponto de vista do enquadramento financeiro e das possibilidades de fazer investimento em cada momento, e passado este tempo e tendo em conta a prioridade que tem que ser atribuída à formação profissional pela imperiosa necessidade que temos de a melhorar e de a fazer chegar a mais pessoas, pareceu o momento certo e a oportunidade certa e imperdível para fazer um investimento em larga escala nos centros de formação, como digo, mais de 200 milhões de euros só a partir do PRR, estando previsto que este investimento venha a ser complementado com investimento público ao longo da próxima década, de modo a chegar a ainda mais centros. O objetivo fundamental é beneficiar cerca de 22 mil postos de formação, que são postos de formação que são ocupados por mais do que uma pessoa ao longo do ano. A nossa previsão é que entre os novos postos de formação e os postos que são remodelados, nós consigamos chegar a mais de 130 mil formandos todos os anos, quando estiver na máxima capacidade este investimento construído, o que se prevê que aconteça até 2025, e, portanto, gradualmente, só este investimento permitirá dar um salto bastante significativo e contribuir também de maneira objetiva para a meta, uma vez que destes 130 mil formandos que serão abrangidos todos os anos, aproximadamente 60 mil são em aumento da capacidade instalada. Isto é, temos aqui um investimento tecnológico, digital, laboratorial, oficinal, para reforçar os nossos centros de formação. O objetivo é que haja um alargamento de escala e uma melhoria da formação que é proporcionada para muitos setores de atividade. Por outro lado, este é um investimento, e queria sublinhá-lo, centrado também nos setores prioritários. Está previsto que haja centros novos ou com novos polos nos centros que forem dedicados a setores que são mais prioritários do ponto de vista dos serviços, do ponto de vista da indústria, no âmbito da transição digital e da transição climática, nomeadamente, e ao mesmo tempo que haja uma melhoria da cobertura geográfica, porque nós temos ainda áreas do país que são menos bem servidas por centros de formação de grande dimensão, e haverá pelo menos um novo centro em cada uma das regiões quadro do país. Este é um investimento de grande dimensão, mas queria também sublinhar que o PRR na área da formação não se vai direcionar especificamente apenas para a questão das infraestruturas e do equipamento, embora esse seja um lado muito importante. Haverá também uma aposta nas pessoas e no chamado acelerador Qualifica, de modo a apostar nas modalidades de formação que mais se adequam aos adultos pouco qualificados, para que com flexibilidade possam prosseguir
os seus processos formativos e em articulação entre mecanismos de reconhecimento e avaliação de competências com formação profissional que é obrigatória, prescrita pelos técnicos dos centros Qualifica, nomeadamente, possa haver aqui uma aceleração deste esforço que tem vindo a permitir, em articulação com as tendências demográficas, reduzir a percentagem de pessoas que não têm sequer o ensino secundário ou equivalente já como adulta, que é, no plano europeu, o patamar mínimo de qualificações no mercado de trabalho. Referir ainda que nesta componente há ainda medidas direcionadas para o alargamento da oferta de ensino superior, nomeadamente em áreas tecnológicas, das engenharias, das matemáticas. Há ainda, como referi também, um investimento significativo nos chamados cursos profissionais das escolas, também no seu equipamento tecnológico para os direcionar mais para as áreas emergentes do lado da mudança que está a existir nas economias e no mercado de trabalho, e que mesmo outras componentes, queria sublinhar também este ponto, mesmo outras componentes do PRR fora da chamada componente 6, que é integralmente dedicada às qualificações e às competências, há investimentos dedicados à formação e nomeadamente à formação profissional, em áreas específicas, como, por exemplo, o digital. A componente do PRR, a chamada componente 16, que é dedicada às empresas 4.0, tem previstos quase 100 milhões, 95 milhões de euros, dedicados à promoção de competências dos ativos empregados na área digital, de modo a reforçar o trabalho que já está a ser feito de dotar as nossas empresas e os ativos empregados de competências digitais que são cada vez mais decisivas para o posicionamento das empresas nos mercados. Por isso, no total, nós temos, entre a componente 6, dedicada à formação e à qualificação e às competências, e outras componentes, nós temos cerca de 1.500 milhões de euros, dedicados à formação e à qualificação do PRR, dos quais mais de 400 milhões de euros são dedicados especificamente à dimensão da formação profissional e, em particular, da formação contínua. Obviamente que, se alargarmos o espectro da nossa análise também para os jovens e para outras modalidades de formação de âmbito superior, esse valor cresce significativamente para os tais 1.500 milhões de euros. Como referi, e queria terminar por aqui, este investimento no PRR não surge isoladamente, surge como parte de uma estratégia que está a ser consolidada e que tem vindo a dar passos concretos, o acordo de formação profissional, as diferentes iniciativas de política pública, tanto na área do trabalho e da formação, como na área, por exemplo, do ensino superior, da economia digital, ou também do lado da educação, no que diz respeito à formação inicial. Mas aquilo que estamos a fazer fundamentalmente, e aqui pensando especificamente também na área da formação profissional, que não é exceção, é um cada vez maior direcionamento, não apenas para um maior investimento e para o alargamento das práticas de formação ao longo da vida, mas procurar também que a formação profissional seja direcionada para as necessidades das pessoas e das empresas e para as áreas de competências estratégicas emergentes em articulação com a alteração também setorial do próprio mercado de trabalho. Acreditamos que nesta conjugação de melhoria da formação profissional, de reforço dos meios que lhes estão alocados e melhoria nas infraestruturas e na capacitação dos próprios centros e do próprio sistema de formação profissional, alinhamento com as necessidades do mercado e com as necessidades das empresas, estreitamente também da colaboração setorial com as associações empresariais e nomeadamente no que diz respeito à identificação de competências que são necessárias em cada setor e para conseguir também que essa formação chegue às pessoas certas e às empresas certas, em particular para as PMEs, que sabemos que têm mais dificuldade em autonomamente proporcionar formação de que os trabalhadores necessitam, mas de que as empresas também necessitam e beneficiam. É este trabalho de alinhamento, do qual o PRR é uma parte, mas é uma parte importante, porque permite ter aqui um suplemento de recursos muito significativo para dar este salto quantitativo em direção ao objetivo europeu, mas também um salto qualitativo para termos uma cada vez melhor adequação da formação para estas áreas emergentes e de olhos postos no futuro. Este é um alinhamento que tem vindo a ser feito e esta é uma das prioridades estratégicas mais centrais, acredito que não apenas do Governo, mas do próprio país. Por isso, e para concluir, e desejando a todos e a todas uma boa sessão de reflexão, no quadro mais vasto das reflexões que sei que o Jornal de Negócios está a promover, queria sublinhar que o nosso grande objetivo é que possamos fazer este alinhamento estratégico de prioridades. Ter a noção clara da centralidade da formação profissional, ter um conjunto de programas de política pública como o Emprego Mais Digital, o Jovem Mais Digital, o programa Upskill,
a própria evolução dos diferentes centros protocolares para terem nas áreas digitais uma prioridade cada vez maior, mas conseguir que este alinhamento da formação, das políticas de formação profissional, com os instrumentos de política já existentes, com o investimento na infraestrutura e com o PRR, que vem de alguma forma dar músculo a esta agenda de moderação, serão absolutamente críticos nos próximos anos. E eu atrevo-me a dizer que aquilo que fizermos nos próximos anos, nós todos, o Governo, mas também naturalmente as empresas, as grandes empresas e as associações empresariais, aquilo que fizermos nos próximos anos em matéria de formação profissional e de promoção de uma verdadeira cultura ao longo da vida de aquisição de competências será decisivo, não apenas para os próximos anos e para a competitividade das empresas e para a evolução do emprego na próxima década, mas porventura estamos a falar de uma realidade e de uma mudança que terá impactos diretos e indiretos ao longo das próximas décadas em Portugal. Haverá poucas áreas tão estruturantes e com efeitos a tão longo prazo como a área da formação e das qualificações, e efeitos tão a longo prazo para as pessoas, para cada um de nós, mas também para cada uma das empresas e para a economia do modo conjunto, e é isso que justifica que estejamos perante um desequilíbrio estratégico ao qual todos nos juntamos. Muito obrigado e votos de boa reflexão. Muito obrigada a nós. Passamos agora ao debate sobre as competências e o trabalho. Neste painel tenho dois especialistas nesta área. Álvaro Fernandes, ele que é Managing Director da Michael Page. Bem-vindo a esta conversa connosco. E Tarcísio Pontes, Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos do Millennium BCP. Bem-vindo também a esta conversa. Começo também por si esta conversa que vamos ter aqui agora nos próximos minutos sobre a área do trabalho e que tantos desafios nos trouxe no último ano e meio. Antes de irmos aos desafios que surgem neste setor, gostava de pegar aqui numa ou duas ideias deixadas pelo Secretário de Estado. Uma delas é esta de o PRR trazer o maior investimento profissional na formação profissional, aliás, em 30 anos. O PRR pode ser, de facto, um fator de mudança numa área que se calhar não mereceu tanta atenção quanto devia nos últimos anos? Sem dúvida. Sem dúvida que sim, porque realmente a pandemia veio acelerar um conjunto de tendências do ponto de vista de gestão de pessoas, de necessidades de talento na economia, veio acelerar essa necessidade e para acompanharmos essa aceleração de tendência vai ser preciso investimento, sem dúvida alguma. Vai ser, quer dizer, do ponto de vista de investimentos da União Europeia, aliás isso foi dito agora nesta intervenção e muito bem, quer do ponto de vista de financiamento através de fundos da União Europeia, mas também nacionais, investimento nacional e investimento das próprias empresas. E investimento das pessoas. As pessoas vão ter que estar atentas ao seu potencial de empregabilidade e perceber onde devem investir o seu tempo e eventualmente também o seu dinheiro para se requalificarem, para se colocarem numa posição melhor para um mercado de trabalho que está a mudar de forma muito acelerada. Até porque esta pandemia trouxe um caminho muito mais rápido para a transição digital. Essa era aquilo que eu estava a dizer. Vamos lá ver. A pandemia acelerou em 5, 10, às vezes 15 anos, algumas tendências que já se estavam a notar. Obviamente, termos 100% de empresas inteiras ou departamentos inteiros todos em teletrabalho era algo que não se imaginava há 3 anos. Dizia-se que ia ser o futuro, mas aconteceu agora. Havia se calhar até alguns modelos de teste, mas que se esperava que fossem implementados mais tarde. E sabe que nós no Millennium BCP fizemos, antes da pandemia, um teste e resultou muitíssimo bem. Nós tivemos ótimos resultados de experiências de teletrabalho, equipas em teletrabalho, a trabalhar à distância, etc. Portanto, não foi um tema completamente desconhecido para nós, enquanto Millennium BCP, mas obviamente nós não estávamos a contar que fosse tão rápido. Felizmente estávamos preparados, ainda bem, mas não estávamos a contar que fosse tão rápido. Acho que ninguém contava, obviamente. Álvaro, como é que vê os desafios que esta pandemia trouxe também às empresas e como é que elas se adaptaram? O Tarcísio já nos dizia aqui, foram 5, 10 anos. As empresas mostraram adaptação suficiente neste período? Yo creo que la primera cosa que nos vimos fue que el primer impacto fue muy complicado para todos nos. Yo pienso que cuando veías las empresas, todo el mundo estaba a esperar de ver si iba a tener o no a capacidad de tener los sistemas informáticos, a tener las cosas. Mas lo que siempre impresiona es que un ser humano se adapta a todo. Y las empresas están feitas por seres humanos, con lo cual las empresas consiguieron adaptarse mucho mejor de lo que nos esperábamos. Había una cosa que el doctor estaba a decir, y
porque algunas empresas ya tiñan feito algunas experiencias, e é verdad, mas moitas outras tiñamos pequeñas experiencias de unos días en teletraballo, mas non era unha equipa entera en teletraballo de forma continua, e temos visto que o medo máis grande que todos tiñamos, que era a productividade, non ha acontecido. Todo lo contrario, más bien lo que estamos a ver es que as equipas que están en traballo remoto están a ser absolutamente productivas, e o risco que estamos a ver é un risco completamente diferente, que é un risco de manter o ADN, de formar a las persoas junior que entran en las compañías, con lo cual lo que esperábamos que fueran los desafíos no están a ser, e lo que non habíamos contado aparece como un novo desafío. Ou seja, a parte técnica foi rapidamente resolvida, a resposta agora é há outros desafios na gestão das equipas que se calhar nem sequer foram pensados, equacionados. Que desafios, quais é que são os mais difíceis de lidar e como é que acha que será a resposta nos próximos anos? Eu creo que os principais, para as persoas máis jovens que están a entrar nas compañías, é difícil facer unha integración na empresa e aprender un traballo cando non estás perto de persoas experientes que están a facer. E a primeira cosa é non o recrutamento e selexado das persoas, porque normalmente se consigue facer de unha forma máis fácil a través de las ferramentas de videoconferencia, etc. Mas sí a integración da persoa, entender como funciona la empresa, cuál es el espíritu, el ADN de la compañía, é difícil sin estar lá. Esta é a primeira que está. La segunda que está é como gerir as persoas en remoto. É unha cosa que la mayor parte de nós non estábamos preparados, non estábamos a facer en el día a día el conseguir motivar a las equipas, conseguir facer que sientan la confianza por parte de la xefía. Son cosas que son diferentes a lo que tiñamos feito hasta agora físicamente en el escritorio. Tercera cosa que vemos, la motivación das persoas. Porque llega un momento cuando estás solo en casa, por moito que estés en videoconferencia, no sientes la parte social exactamente igual que como la sentíamos cuando estás en el escritorio. Y esto son una combinación que está a ser mucho más complicada de lo que habíamos esperado. Más que aos poucos vemos como todos nos estamos a adaptar e a adquirir esas competencias que até agora não tínhamos tido que desarrollar ou desenvolver. Talvez também um pouco por tentativa erro ir encontrando soluções. Tarcísio, vamos tentar então aqui ver se encontramos alguma resposta para estas questões. Como é que se motivam as equipas à distância, que não estão no mesmo espaço físico, e como é que se incute um ADN de uma empresa quando não se está no mesmo espaço físico? É um enorme desafio para todas as organizações. Eu acho que é um ponto de partida fundamental. Quer as pessoas estejam presentes no local de trabalho, quer à distância, mas ainda fica mais vincado se as pessoas estiverem distantes umas das outras. É as pessoas sentirem o sentido do seu contributo. Sentirem como é que estão a contribuir para a organização, qual é o valor acrescentado, o que é que estão ali a fazer, qual é o propósito, por assim dizer. Se as pessoas sentirem isso, a empresa, ou o departamento, ou a direção, já está num patamar superior. E as pessoas vão sentir uma energia diferente ao perceberem que estão a contribuir para algo maior, para algo enriquecedor, e que isso tem um valor por trás, um propósito. Isso é fundamental. Mas, sim. Não, força. Depois é preciso ter lideranças também muito conscientes de que a distância é difícil criar empatia, e as lideranças precisam de ter empatia, senão não lideram nada, não lideram ninguém, e as ferramentas digitais são obstáculos, são barreiras. É mais difícil gerir, criar empatia, criar relação, criar confiança à distância através das ferramentas digitais do que presencialmente. Portanto, eu diria que o futuro será um pouco híbrido. Não estaremos nem sempre no local de trabalho, nem sempre à distância, mas deve haver momentos em que nós falamos individualmente e em equipa presencialmente. Não tem que ser todos os dias, todas as semanas, mas cada equipa encontrará o seu equilíbrio, mas isso vai ter que acontecer para facilitar a ligação entre as pessoas, a criação de laços de confiança e, sobretudo, como o Álvaro estava a dizer, sobretudo para colaboradores mais jovens dentro da equipa ou dentro da organização. E neste contexto, houve algum tipo de alteração no perfil de trabalhadores que as empresas atualmente procuram? A pandemia também trouxe um novo perfil ou a necessidade de procurar novos perfis de trabalhadores?
Bom, do ponto de vista de competências técnicas, sim. Enfim, penso que isto é evidente, não é? As empresas estão à procura de pessoas com conhecimentos de determinadas tecnologias. Não estou a falar só na banca, isto acontece em todos os setores. Conhecimento de pessoas especializadas em análise de dados, em inteligência artificial, machine learning, e outro tipo de competências antropológicas, psicológicas, para tentar colocar o seu produto num contacto não intermediado por humanos, mas através das ferramentas digitais. E isso é preciso ler muito bem o user experience de quem está do outro lado, do utilizador ou do cliente. Portanto, há um conjunto de novas competências do ponto de vista mais técnico. Do ponto de vista humano, há uma característica que eu acho fundamental, e as direções de recursos humanos vão ter muito mais preocupação daqui para o futuro, que é integrar pessoas que têm genuína competência e vontade e alimentam o autodidatismo. Pessoas que querem aprender. Não é pessoas que saibam tudo. Isso não existe. Agora, pessoas que têm o hábito de aprender, isso é fundamental. E as empresas o Millennium BCP já está a fazer isso, está a recrutar pessoas que percebemos que têm uma cultura e hábitos de autoaprendizagem. Estas estratégias de perfilar novos tipos de funções, perfilar novos tipos de características também, são determinantes para atrair o talento para as empresas numa nova fase do mundo do trabalho? Totalmente. Eu creo que pouco a pouco estamos a asistir a uma mudança y en lugar de ter job descriptions con funções, empezamos a ter job descriptions con competencias y job descriptions con objetivos. ¿Qué es lo que esta persona tiene que conseguir? Porque va a estar en casa, está desde a súa casa a traballar, non estamos a ver cuál es la función que está a desenvolver, estamos a ver cuál é o resultado que está a ofrecer para la compañía y para os seus clientes ou utilizadores. E isto que vemos, a primeira que vemos é esta. Segunda cosa respecto a atraer talento, eu creo que neste momento estamos a vivir un momento de moito movimento. Despois de un paraxen total e de unha economía que está a volta e que vemos que para o próximo ano as previsões son moito boas, estamos a ver como hai unha explosión, unha especie de ansiedade por contratar e por recuperar o tempo perdido. Y vemos como as empresas, la única forma que tienen de atraer talento es encontrar este propósito para no ofrecer un salario, porque salario muchas empresas pueden ofrecer, mas ofrecer también un proyecto que sea divertido, que permita a las personas aprender, que apetezca a las personas. Luego, en cuanto a modelos, tenemos que ver cuál es el modelo. Efectivamente, el modelo de teletrabajo únicamente parece que resulta complicado porque está a girar mucha rotación en las equipas, porque al final no existe esa componente social de unión entre las personas, o es más complicado de conseguir, es mucho más complicado de conseguir. Y por otro lado, estamos a ver también cómo las equipas están poco a poco intentando encontrar formas de atraer a las personas hacia un modelo mixto donde tengas eso que estaba a decir, de momentos sociais, y para esto crear escritorios que estén más enfocados a la parte social, a interactuar, cuando sabemos que luego en casa es más fácil ser productivo porque no tienes distractores. Entonces, si consigues conjugar las dos cosas, es la productividad que tienes en el lugar de teletrabajo con la parte social que te permite sentirte parte de un proyecto, sentir que puedes crecer con ese proyecto y sentir que socializas con las personas que acreditan en lo mismo que tú, consigues um modelo que provavelmente é um modelo do futuro. Isso também não vai ter um impacto no tipo de líderes que vão estar à frente das empresas? Não vai obrigar a um esforço de adaptação dos líderes empresariais? Totalmente. Claramente, o modelo de chefia frente ao líder marca totalmente a diferença. Es lo que estaba a falar antes, realmente tener la capacidad de liderar, de atraer el talento, de que las personas no siguen salarios ni empresas, siguen a líderes. Y esto es lo que yo creo que va a ser total y absolutamente esencial. Y además es más difícil ainda porque tienes que conseguir hacer de una forma dupla. Es en persoa y es a través de medios telemáticos donde tienes que tener la capacidad
de llegar, de dar a mensaje a las personas para que ellas sientan energía. Y esto antiguamente no era necesario. ¿Cómo consigues que las personas que están al otro lado del computador sientan energía para ficar con ganas de hacer un trabajo y no ficar tristes detrás de un computador pasando 8 horas, si son 8 horas, a trabalhar sozinho, que é mais complicado. Tem-se falado muito também nos últimos tempos da importância das soft skills neste novo mundo do trabalho. Quer ajudar-nos aqui a perceber um bocadinho o que é que são e qual é que é a importância que têm? Sim, vamos lá ver, nós já falamos de algumas delas. Sim. A curiosidade, portanto, hábitos de aprendizagem, hábitos de tentar manter a par das tendências, do que aí vem, de aprender, é muito importante. Obviamente, depois as empresas têm a obrigação de colocar também essas ferramentas, cursos, outro tipo de formação ao dispor das pessoas. E há também uma componente mais emocional do que propriamente meramente técnica. Sim, pronto. Também, aí temos aqui uma competência, uma característica das pessoas que me parece essencial. Eu volto a reforçar a da empatia, eu sei que já falei disso há bocado, mas e não é só nas lideranças, é nas outras pessoas. Reparem uma coisa, a coesão das equipas, o entendimento comum entre pessoas que trabalham por um propósito comum, trabalham por objetivos comuns, à distância vai ser mais difícil esse entendimento e esse alinhamento. Portanto, as pessoas têm que sentir que a distância causa obstáculos e têm que tentar ultrapassar isso. E, portanto, as pessoas que tiverem a competência de empatia vai ser muito importante. Depois, obviamente, outras competências, nomeadamente de comunicação, de influência, de saber escutar o outro, enfim. Andamos todos aqui um bocadinho à volta das mesmas características. E eu gostaria de reforçar que, no caso das lideranças, a capacidade de alimentar visões, não é? Alimentar visões de futuro, alimentar a perspectiva do desenvolvimento, a perspectiva do crescimento, a perspectiva da realização individual e das equipas. Porque é muito mais fácil fazer isso quando se está num ambiente onde há momentos informais, etc. E à distância é mais exigente. Portanto, eu chamaria a atenção a essa característica nas lideranças também. E vamos aqui à questão salarial. O salário já não é, claramente, o ponto essencial, ou para muitos, se calhar já não é a cereja no topo do bolo como antigamente era num processo normal de contratação. A que é dado valor nestes novos, também um pouco pelos novos trabalhadores que chegam ao mercado de trabalho? Sim, eu concordo. Não conheço ninguém que diga venho só pelo salário, as coisas já não são bem assim, não é isso? Isso é muito redutor. É uma componente importante. Não, obviamente é importante. Há encargos que não desaparecem. Sim, obviamente que é importante. Mas as pessoas fazem outras perguntas. Fazem com quem vou trabalhar, quem é a liderança que lá vai estar, querem falar com a liderança, querem perceber, querem perguntar, antes de serem escolhidos, querem perguntar coisas sobre como se trabalha, qual é o objetivo, qual é o propósito. E isso é decisivo para essas pessoas. Quer dizer, nós temos pessoas que realmente selecionam a empresa com quem vão trabalhar. Portanto, há a seleção por parte de pessoas. As pessoas escolhem o seu empregador. Portanto, há casos assim. Portanto, nós temos que garantir que lhes proporcionamos, além do salário, outras aspirações que querem ver correspondidas. E algumas dessas aspirações é ter uma parte do trabalho já feito à distância. É uma característica nova que aparece agora nas entrevistas também e que, obviamente, temos que estar atentos a essa tendência. Estou completamente de acordo com o que estava a dizer. De facto, quando nós fizemos um estudio na Michael Page para entender cuál era el motivo das saídas das persoas cuando deciden tomar la decisión de salir de su empresa, y el salario era el cuarto motivo, porque antes del salario estaba la relación con la chefía y con los colegas de trabajo. Este era el motivo número 1 para empezar a procurar un trabajo. Luego tenías otros motivos, como era el reconocimiento de tu trabajo, sentir que su trabajo es reconocido, y la formación era el tercero, sentir que se están a desenvolver. Cuarto era salario, con lo cual fica un salario, por supuesto, importante, y ainda cuando estamos a hacer procesos de reclutamiento desde Michael Page vemos como en general las personas quieren tener un upgrade salarial, mas no es determinante, es mucho más determinante con quién voy a trabajar, como estaba a decir. Yo creo que hay ahí una mudanza, efectivamente, que luego tenemos diferentes sectores donde vemos que hay competencias diferentes y que hay mentalidades diferentes, como puede ser el de las tecnologías, donde es un poquito diferente. E pegando um pouco também no papel que o PRR pode ter neste processo e nesta nova vida
das empresas. Vai ser fácil dar este salto de uma maior formação dos trabalhadores também para uma readaptação de funções? Porque temos estes trabalhadores mais jovens que já vêm com um novo espírito, com outro tipo de prioridades, mas existe também um perfil de trabalhadores que está nas empresas há algum tempo que terá que dar passos mais rápidos num processo não só de transição digital, de novas competências. Este caminho será feito com tranquilidade? Eu creo que, una vez más, hay caminos que tienen que ser feitos de una forma ou de outra, mas tienen que ser feitos. A nosa adaptación ao teletraballo debe que ser feita, porque era sí o sí. Entonces, al final acabamos por encontrar la forma de conseguirlo y en general vemos Portugal y fixemos y moito ben. Yo creo que esto va a pasar prácticamente lo mismo. As persoas, en general, el ser humano se adapta a la realidad que le toca vivir. Yo veo cada vez más, y ya vemos aquí en Portugal, cómo hay necesidades, las nuevas tecnologías, inmensas necesidades, y hay más posiciones que persoas para cubrirlas, con lo cual el mercado demanda más persoas de las que realmente hay. Y vemos cómo se están a recualificar. Hay proyectos donde tienes ingenieros civiles que están a aprender las competencias técnicas de tecnología para poder reconvertirse y poder entrar en proyectos. Tienes personas de matemáticas que están a hacer lo mismo para poder entrar en proyectos. Hay empresas que ya están a hacer escuelas internas, principalmente empresas de consultoría, para poder tener más perfiles de los que ofrecen a día de hoy las universidades tecnológicas que no son suficientes para cubrir todas las necesidades que el mercado está a ofrecer a día de hoy. Pegando essa ideia de que já há empresas a fazerem esta formação, qual é que acha que vai ser o setor ou os setores que terão mais dificuldade nesse processo de formação e readaptação da força de trabalho? Yo creo que probablemente tenemos empresas de retallo donde el retallo está a mudar totalmente. Vamos a ver cómo volta después de salir todos a las ruas y si volta a pasar lo mismo o no, pero el retallo digital, es decir, el e-commerce, está a ganar grandísimo terreno. Tenemos ahí inmensas personas que tienen que recualificarse y que probablemente van a sentir hay grandes dificultades en encontrar cómo recualificar su propio puesto de trabajo, porque puede desaparecer o puede haber mucho menos de lo que había anteriormente. Vemos la banca, ellos también están a vivir una transformación digital enorme, donde teníamos inmensas agencias por todo el país, espalladas por todo el país, y a los pocos, un propio cliente, nos propios, estamos a ser más clientes digitales de lo que éramos antiguamente, con lo cual al final se produce esa transformación. Son estas personas que tienen que conseguir encontrar la fórmula y que es complicada, sobre todo las personas que tienen más experiencia y que ya están acostumbrados a hacer las cosas desde hace 30, 40 años, donde es complicado cambiar toda la tendencia. De ahí que sea tan importante, dentro de esas competencias nuevas que se están a procurar, la capacidad de adaptación. Esa capacidad de decir, oye, ¿cómo aprendo cosas nuevas? ¿Cómo me desenvolvo para poder adaptarme a la realidad que me toca vivir? A banca tem sido, de facto, um dos setores que maior transformação tem sofrido nos últimos anos. Também porque o tipo de serviços que oferece se foi muito adaptando a este novo tipo de tecnologias que estão à disposição. Como é que vê a banca a título de exemplo de mudança neste plano da formação, da transformação e da readaptação de perfis de trabalho? Sim, vamos lá ver. A banca continua a ser, no caso, enfim, da Millennium BCP, mas na banca que todos nós conhecemos, a banca comercial está a transformar-se muito. Uma das coisas que está a transformar é que antigamente a venda era uma venda intermediada por um humano, não é? Por alguém comercial que estava na sucursal, e ainda existe, portanto isso ainda existe, isso não desapareceu. Mas há uma tendência para que a decisão do cliente seja tomada meramente à distância com o telefone na mão. Portanto, e isso exige de nós competências diferentes. Em vez de ser aquela competência tipicamente comercial cara a cara, é uma competência de colocação no momento certo, no local certo, na data certa, para a pessoa certa, uma determinada proposta de crédito, de cartão, de investimento, etc, etc. E depois, como é que naquele momento nós conseguimos realmente influenciar a sua decisão? E, portanto, obviamente temos aqui à procura de outro tipo de competências. Já falei da competência antropológica, a competência psicológica.
são determinantes, porque essa facilidade de utilização, de intuição, é determinante depois no sucesso comercial que procuramos, porque somos uma organização comercial. E, portanto, estamos obviamente à procura de outro tipo de skills. Fazemos muita requalificação interna, temos uma academia interna, temos uma academia digital, temos feito muita formação interna, mas também temos que recrutar fora, não haja dúvidas sobre isso, e temos estado a recrutar para competências muito específicas de tecnologia, temos estado a recrutar. Mas arriscamos-nos a termos o perfil do bancário há uns anos era muito tradicional, uma figura muito de balcão, muito de serviços prestados a balcão. O bancário do futuro será maioritariamente um engenheiro de dados, uma função mais de desenvolvimento de tecnologia de inteligência artificial que responda às necessidades do cliente? Será esse o caminho, ainda que não desapareça naturalmente o interface e a ligação do bancário tradicional com o cliente? Sim, é o resultado da transformação, quer dizer, não podemos esconder. E acontece em vários setores, no retalho em geral, não é só na banca. Aquilo que chamamos o bancário tradicional, ele vai continuar a existir, mas também dele vamos esperar outro tipo de... Obviamente não é para fazer operações que máquinas fazem ou que máquinas podem fazer, mas é para um atendimento ou um serviço em matérias de maior valor acrescentado, nomeadamente junto de empresas ou junto de particulares, na aquisição de produtos com alguma complexidade. Isso, obviamente, tem valor acrescentado para a organização, tem valor acrescentado para o cliente, e essa função não vejo desaparecer a tão breve prazo. Mas há 10 anos que diz que o bancário vai desaparecer e nunca desaparece. Portanto, vamos lá ver, vamos ser mesmo sérios. É o futuro. Eles vão continuar a existir, a ser muitíssimo úteis, mas não a fazer exatamente as coisas... Numa lógica de complementaridade e não a fazer as coisas que tipicamente estamos habituados a ver fazer, obviamente. Isso é verdade. E como é que vê... Que desafios é que vê na gestão de recursos humanos nesta época pós-Covid? Já falámos aqui de alguns deles, mas outros certamente se irão impor. É uma época particularmente desafiante em termos de gestão de recursos humanos? Sem dúvida, porque queremos ter a certeza que a transformação... lideramos a transformação desde logo, porque nós não queremos ir atrás das tendências, nós queremos ter a certeza que lideramos a tendência, ainda agora vencemos recentemente um prémio relativamente à melhor oferta digital no mercado, etc. Portanto, é aí que queremos estar. E, por outro lado, queremos ter a certeza que fazemos uma transformação da forma mais pacífica possível, porque, obviamente, há postos de trabalho que deixam de ser necessários, e há outros que se criam. Portanto, esse é um grande desafio do ponto de vista de paz, de diálogo com as pessoas e de requalificação o máximo possível para que possam prosseguir a sua vida profissional. Já aqui falámos muito da requalificação, desta mudança, das novas tendências impostas pelo trabalho remoto. Ainda não falámos da questão da flexibilidade versus a conciliação com a vida familiar. Vai o mundo do trabalho invadindo a esfera da família? Pode criar algum tipo de problemas ou vai ser fácil no futuro manter as duas esferas no mesmo espaço sem que haja ali um conflito entre o trabalho e a esfera mais familiar? Eu creo que é as dúas cosas, é unha ameaza e a vez é unha oportunidade para moitas persoas. Eu cando falo con moitas persoas da miña propia equipa e de los clientes con os que traballamos e candidatos, as persoas ten visto unha gran oportunidade nisto. É verdad que tivemos unha primeira etapa de inmenso traballo, tamén era unha situación excepcional onde todo o mundo tiña miedo pelo seu propio emprego, tenía miedo se iban a conseguir dar servicio a los clientes y no tenían la disciplina de parar, de traballar y se misturaba todo un poco. Yo creo que con el tiempo se va creando una dinámica diferente y llega un momento en el que aprendes a hacer las cosas de una forma más sana. Lo que es real es que hay muchas personas, y yo soy uno de ellos, que hemos tenido la oportunidad de estar más tiempo con nuestros fillos, tiempo que yo no habría pasado de otra forma nunca jamás. Y habiendo estado en un trabajo a tope con las miñas equipas, lo que significa que realmente si consigues hacer bien la mudanza y organizar bien el teu tiempo, es una fantástica oportunidad para poder hacer más cosas con la vida familiar, dedicando menos tiempo a
al tránsito que muchos de nosotros tenemos que apañar todas las mañanas y todas las tardes cuando voltamos para casa, con lo cual yo creo que son oportunidades y amenazas si no conseguimos hacer bien. Independientemente hay una amenaza que yo creo que es la amenaza más importante que vamos a vivir en este momento, que es o que algunos llaman un tsunami de saídas voluntarias, que ya está a acontecer en Estados Unidos, está a acontecer en algunos mercados. Y es que se juntan varios factores que hacen un cóctel muy peligroso, que incluye, por un lado, como decía antes, tenemos la economía a crecer y con una expectativa de crecimiento para el próximo año fantástica. Por otro lado, tenemos la oportunidad a través del teletrabajo de encontrar diferentes trabajos que están deslocalizados o que hay personas, nosotros estamos a entrevistar personas que ya están a aceptar proyectos para Estados Unidos desde Portugal, para Suecia desde Portugal, con lo cual se abre un nuevo horizonte de oportunidades. Y tercero, en los inquéritos que se están a hacer y que hemos feito nosotros desde Michael Page, más del 50%, el 52% de las personas sienten después de la pandemia que quieren hacer una mudanza profesional. Probablemente porque están cansados, porque han pensado mucho sobre su vida, porque hay una parte de burnout como riesgo de haber trabajado tanto desde casa y de la falta social. Pero si unimos más oportunidades, que no digo que nunca, pero una etapa de muchas oportunidades, con una voluntad de mudanza, es un cóctel que puede aparecer como inmensas mudanzas de personas mudando de un lugar para otro. Y esto es un riesgo grande para las empresas principalmente, porque al final el coste que tiene perder a tus personas, tener que reclutar, tener que formar de nuevo, es importante. Un desafío adicional también à gestão das empresas. Un desafío importante. Por eso yo creo que es importante que todas las empresas hagan, sobre todo los líderes, ya no son las empresas, hagan un buen análisis de qué es lo que hace a las personas querer ficar en tu proyecto o estar a pensar, ser uno de esas 52% de personas que están a pensar en salir. Yo creo que es esencial no esperar a que las personas se presenten a su admisión, ir ao encontro deles, falar con eles, facer entrevistas, non facer a entrevista de saída, pero facer antes de que se produzca a saída, para entender o que os motiva, o que os desmotiva tamén, para poder traballar nisto e poder alcanzar un proxecto que realmente sea aliciante e que faça con que, por lo menos dentro deste tsunami de movimentação, non seamos apañados na ola. Possa manter alguma estabilidade também ao nível da gestão das equipas. Estamos mesmo na reta final desta conversa. Gostávamos de fazer um desafio, que era, numa análise curta, abreviada, como é que veem o mundo do trabalho daqui a 50 anos? É difícil. É um exercício difícil. É muito difícil, não sei se serei vivo para essa altura, mas vamos lá ver, nós vamos sempre continuar a trabalhar. Eu acho que vai haver muito mais trabalhadores independentes. Já há uma tendência que se está a verificar, pelo menos nos próximos anos. Não sei como é que vai ser daqui a 50 anos, mas nós vamos ver nos próximos anos ver mais isso. Pessoas que trabalham para várias empresas a partir de casa e servem várias empresas em vários sítios do mundo, como o Álvaro disse. Isso é uma tendência que já se verifica, está estudado. Essa é claramente uma das características. Não sei, lá está, é muito difícil fazer uma perspectiva há 50 anos, mas claramente o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, ou esse blend, essa mistura, porque realmente estamos sempre contactáveis e isso torna as coisas, até do ponto de vista regulatório e legislativo, muito desafiantes, mas acho que vai ser uma grande preocupação das pessoas garantir que existe um equilíbrio. Sendo que esta nova geração, que está a entrar agora no mercado de trabalho, não quer aquela pressão que às vezes vemos de horários, etc, procura outro tipo de situações. Portanto, lá está, o salário não é a coisa mais crítica, e já foi noutras gerações, é verdade. Portanto, eu diria que essas são duas tendências, não sei se vão durar 50 anos, mas vão durar 10 anos. Pelo menos os próximos 10. 10 anos de certeza. Álvaro, como vê o trabalho daqui a 50 anos, o mundo novo? Eu acredito que a ver, as máquinas, os computadores, a inteligencia artificial consigue facer moitas cosas. Mas há coisas que non consigue facer, por lo menos ainda non consigue facer, que é a empatía, da que estábamos a falar antes.
E probablemente é isto onde nós podemos aportar algo diferente, a creatividade. Son competencias que yo creo que poden ayudar ás persoas a ter unha maior empregabilidade en un futuro donde as máquinas consiguen facer todo o que sea automatizado, porque sempre todos os traballos que impliquen facer sempre o mismo, llega un momento en que un computador consigue facer de unha forma máis efectiva, probablemente, e desde logo máis barata. Por eso, yo creo que a tendencia do noso traballo va a ser intentar focarnos máis en esta parte más creativa, más social, más empática. Yo creo que esta será una de las tendencias que vamos a ver, y luego probablemente empezaremos a ver cosas que ni siquiera, dentro de 50 años habrá cosas que ni siquiera sean descubiertas ainda, o sea, serán todo cosas novas, pero hay que asumir una cosa, y es que siempre que han desaparecido trabajos, y pasó con la revolución industrial, han aparecido unos nuevos, y cada vez tenemos más personas a trabajar, con lo cual ese miedo a desaparecer o traballo porque todo vai ser feito por las máquinas, eu non acredito que acabe por pasar. Tem sido uma área, aliás, particularmente resistente nos últimos anos. Muito obrigada aos dois por nos terem acompanhado nesta conversa. Muito obrigada também a si por ter estado a acompanhar-nos. Daqui a uma semana voltamos com um debate sobre mais um dos pilares do PRR, neste caso a reindustrialização. Entretanto, esteja atento ao Jornal de Negócios, onde partilharemos toda a informação sobre esta conversa e também ficará disponível em vamosláportugal.negócios.pt. Tenham um bom dia.